Boa Oiê, noite, Sila. tudo bem? Que delícia estar aqui com você, Como Matheus. você está? Eu estou bem, e você? Como está a vida na quarentena? Para mim é muito difícil ficar longe das pessoas, ficar em casa para mim é um terror. Eu que gosto da... Ah, adorei. Gostou, né? Mas não vai ser igual. Esse está melhor. Mas na medida do possível estamos bem aqui. Estava te apresentando antes de você entrar e esqueci de dizer que a Sila é a pessoa que tem os óculos mais estilosos do Instagram. Adoro os óculos da Sila, são todos maravilhosos, né? Obrigada. E, Sila, eu chamei você hoje aqui para a gente bater um papo sobre fake news, como que isso está mudando a imprensa, também falar de umas mudanças da imprensa e da comunicação, como que isso impacta nossa democracia, né? E você tem uma longa experiência em quase em todos os lugares da informação, né? É porque eu comecei com 2 anos de idade, por isso que eu tenho tanta experiência. A pergunta que eu gostaria de fazer... Oi? Não me entrega. A pergunta que eu gostaria de fazer é, da época que você estava no jornalismo, né, como repórter, e também como a editora lá da Veja, o que mudou na imprensa de lá para cá? Quais são as mudanças que no digital promoveram toda essa mudança que a gente está vendo nos dias de hoje? Acho que tem duas coisas centrais que mudaram, né? A primeira é que tem muito mais gente produzindo conteúdo, gente que não é jornalista, mas que está produzindo conteúdo. E é muito difícil para as pessoas entenderem o que é jornalismo e o que é conteúdo produzido por quem não é jornalista. Tem uma diferença grande até do ponto de vista técnico, né? E a outra coisa que mudou é a velocidade, né? A velocidade da informação. Quando eu trabalhei, né, você falou de Veja, eu trabalhei no Estadão, trabalhei no Globo, a gente, por mais que existissem as agências na época, a gente esperava o fechamento do veículo, né? Então a Veja fechava, na minha época, a Veja fechava sexta de manhã, ali, quinta de noite. Então, você não sabia o que vinha na revista, né? Você tinha um tempo de apuração, de maturação. Depois você tinha um tempo de reflexão do que era publicado. Mesmo nos jornais diários, o jornal saía uma vez por dia, né? Ele saía lá de manhã. Então, tinha um momento em que fechava. E hoje não. Hoje, com a internet, você tem informação o tempo inteiro sendo publicada. Então, é muito difícil você, eu acho, refletir sobre o que está sendo publicado, né? Tem uma dificuldade aí da gente até absorver toda essa informação. Além disso, nesse período, muitos dos veículos não conseguiram se adaptar a essa era da internet, né? Alguns foram mais rápidos, outros foram mais devagar, mas muitos sofreram imensamente essa mudança de conceito, essa mudança de tudo, né? De ritmo. Então, alguns sucumbiram aí e não conseguiram se recuperar ainda, né? Muitos estão se recuperando nesse momento, mas de um jeito diferente, até porque a publicidade também mudou, né? O jeito que se anuncia, enfim, eu acho que é um setor que está mudando muito. Agora, o que eu acho que não muda, e a gente vê na pandemia, é a informação de boa qualidade, é o conteúdo de boa qualidade. Esse sempre vai ter vida, esse eu acho que sempre vai existir. Agora, quando a gente passa por um momento sério como agora, a gente percebe esse valor, né? Sila, você já meio que pincelou o que eu ia fazer na segunda pergunta, né? Que é uma relação a isso, a um certo decaimento que a gente viu nesses últimos 15 anos com a mudança do digital, com a mudança de informação dos veículos de imprensa tradicional. Você vê que nos últimos anos os veículos estão conseguindo se adaptar a essa nova era do digital? Eu acho que eles estão correndo atrás, né? Eu acho que o modelo ainda é muito difícil, né? Tanto é que os veículos eles ainda imprimem, né? Você ainda tem a edição do dia e que para muita gente chega impresso na porta de casa, né? Ou na banca de jornal. Então você vive dois mundos aí que as empresas elas têm que coexistir com esses dois mundos que, do ponto de vista industrial mesmo, são muito diferentes. Você tem um esquema de impressão, de distribuição, é toda uma empresa à parte do que você ter uma empresa de gerar conteúdo, né, e informação. Eu acho que alguns foram se adaptando, mas agora, por exemplo, no ano passado, a gente viu subir o número de pessoas que assinam veículos de comunicação, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil, onde a gente vive paralelamente aí
governos que causam muita aflição, eu diria, nas pessoas, elas tentando se informar, tentando entender, né? Muita fake news, né? Que é um dos assuntos que você quer tocar, correndo, e as pessoas tentando voltar para uma informação de qualidade. Então, alguns veículos voltando a crescer. Aqui no Brasil, a gente vê a Folha de São Paulo, por exemplo, o UOL tem crescido, né, em número de assinantes desde o ano passado. Muitas vezes, quando o veículo é atacado, ele também cresce, tem uma demanda de pessoas que vão assinar o veículo. E agora, na pandemia, a gente tem um dado, por exemplo, o New York Times dobrou o número de assinaturas digitais. Isso é a pergunta que eu ia fazer. Desde que começou a pandemia. Então, tem uma corrida à informação de boa qualidade. As assinaturas estão aumentando mais no digital ou no impresso também? Não, no digital que é o impresso, né? Na verdade, assim, é que também eu acho que os veículos ainda não... Eu mesma me irrito muito, não sei quanto a você, mas eu tenho várias assinaturas de vários veículos que são a mesma coisa e às vezes eu não consigo entrar, porque dentro do veículo, por exemplo, vamos lá, eu leio os impressos de manhã no meu iPad, eu não tenho mais nada impresso que entrega na minha casa, absolutamente nada. Tudo é no meu iPad, mas de manhã eu leio a edição do jornal. Eu acho importante ler a edição do jornal. Acho importante ver como é que o jornal foi editado, o que está na primeira página, o que está na página 3, o que está na cabeça da página. Eu tenho os colunistas que eu leio, que eu sei cada dia da semana que eles vão ser publicados. Então, eu tenho o hábito e valorizo isso. Eu acho que ainda tem um valor. Mas aí você tem o acesso aos portais, que é outra coisa. Perfeito. E você tem acesso às newsletters, você tem acesso a determinados veículos. Por exemplo, eu escrevo no BR Político, que é um veículo que tem dentro do Estadão, que é tocado em Peravela Magalhães, que é um veículo de informações mais... Não, eu tenho uma curadoria de informação, é de análise, né? Então, mas é outra assinatura. Então, às vezes, acho que a gente tem muita dificuldade de entrar. Eu acho que os jornais ainda, do ponto de vista tecnológico, eles ainda dificultam um pouco. Não é que eles querem dificultar, né? Eu acho que eles não sabem ainda como fazer. Então, você entra, daqui a pouco você é jogado para fora. Se você entra pelo Twitter, às vezes você não consegue entrar. Se você entra pelo portal... Você... Nossa, é horrível pelo Twitter! Então tem todos esses desafios, né? E é um investimento tecnológico muito grande para os veículos de comunicação, que eles não esperavam fazer e que eles não fizeram ao longo do tempo direito. Então eles estão correndo atrás. Então você imagina, tem uma crise porque eles não conseguem mais tanto anunciante, então não é uma operação que tem tanto lucro, não é? Os jornais têm que demitir, então eles tinham redações muito grandes de gente que viaja. Imagina, na minha época de Estadão, Matheus, eu viajava, às vezes 15 dias para apurar uma matéria. 15 dias eu ficava apurando uma matéria. Porque eu viajava, eu ia para o Paraguai, eu andava pela fronteira, fazendo, por exemplo, uma matéria sobre contrabando de soja, especial, uma série para o Jornal da Tarde eu fiz, sobre contrabando de soja. Eu ficava apurando muito tempo viajando. Depois eu voltava, consolidava, e aí era uma série que saía, sei lá, uma semana, todos os dias saía uma matéria especial no jornal a respeito daquele assunto. Obviamente que os jornais hoje não têm condições de bancar uma operação desse tipo. Então, as redações foram diminuindo, né? Tem menos gente nas redações porque o custo de ter gente em redação é muito alto hoje. Então, e ao mesmo tempo eles têm que investir na tecnologia, que é um custo também muito alto. Então, muitas empresas nesse meio do caminho se perderam, mas eu diria que empresas de vários setores se perderam, né? Quando a gente entra agora na pandemia, você vê o varejo que não estava online se perdeu, né? Muitos serviços que não estavam online agora tem que correr atrás de fazer um portal, de fazer um marketplace. É difícil, né? Você não consegue. Mas eu ainda acho que, assim, ainda acho não, né? Os dados mostram que os veículos que estão investindo estão aumentando o número de assinantes, tem mais gente querendo boa informação. Agora, por outro lado, o fenômeno das fake news veio para ficar e não há quem segure. Não há quem segure. Já vamos chegar nas fake news. Estamos tateando o tema, já vamos chegar, Sila. E o segundo ponto, como que você vê umas mudanças de modelo de negócio dentro da imprensa, como portais se tornando funis de venda para acesso a relatório de investimento,
ou até para empresas de investimento. Você vê um risco aí de uma certa perda de isenção a partir disso? Ou não? Olha, eu acho que eu penso o seguinte, não tem imprensa livre, tem empresa livre, né? A empresa jornalística, ela é um negócio, ela é um business, ela precisa lucrar. E sempre foi assim e sempre será assim. Ela não é um serviço de utilidade pública que vive de ar, né? Ela vive de investimento. Então, eu acho que por isso que eu digo que o jornalismo profissional nessa hora ele é fundamental, porque você usando de determinadas técnicas e usando de ética, que é uma coisa que você aprende na escola de jornalismo, e que se você é um jornalista profissional, você leva isso em consideração acima de tudo, você vai conseguir respeitar essas fronteiras. Claro que às vezes você vai invadir um pouquinho para cá, invadir um pouquinho para lá, mas o coração da coisa eu acho que fica presente, né? Eu acho que fica respeitado. Então, eu acho que a gente confunde aí um pouco, aí eu não sei se é disso que você está falando, mas assim, tem muita newsletter, boletins, coisas para investidores, tem também muitos websites noticiosos que precisam de cliques. Então, eles fazem manchetes muito chamativas. Uhum. Né? E aí você entra e fala, meu, cadê, né? Como a gente fala, é muita manchete para pouca notícia, né? Uhum. Você entra na manchete e a notícia não tem. Mas isso já acontecia no impresso. Veja, você já estava comprando, eu falei Veja, você já estava comprando a revista Veja, o principal ponto de venda da revista Veja impressa já era no caixa de supermercado, já era ali na farmácia. Né? E ela tinha que ter uma capa atrativa para que a pessoa quisesse comprar. Então, o que eu acho basicamente da internet é que ela só acelera o que já existia, né? Ela não muda, ela acelera. Então, o fato de você ter informação rodando mais rápido hoje, com mais volume, chegando a mais gente, eu acho que a mudança é essa. Né? Agora, por outro lado, eu acho muito interessante você ter mais leitores hoje. Né? Eu não acho que você tenha menos leitores. Eu acho que tem menos gente com paciência de ler em profundidade. Né? E acho que talvez, aí fazendo uma meia-culpa do jornalismo, eu não estou mais no jornalismo diário, mas eu acho que a gente, às vezes, parte do pressuposto de que as pessoas estão entendendo o fio da meada que está sendo falado e as pessoas muitas vezes não estão entendendo. Eu até tenho meu canal aqui no Instagram, muito por causa disso, porque eu vejo... Que é maravilhoso, sigam a Sila, é fantástico. Os stories são uma graça. Então, mas eu comecei a fazer aquilo por entender que as pessoas têm uma dificuldade de entender, principalmente né, o noticiário político, tem uma dificuldade de entendimento, porque às vezes parte de alguma coisa que as pessoas não estão acompanhando a conversa, né? Eu queria aprofundar isso aí, que eu achei interessante, porque a gente que está imerso praticamente nisso e acompanha quase que por hora, nem é diariamente, é por hora. Você sente que a compreensão não é tão óbvia quanto os agentes políticos acham que ela é? Sem dúvida. Não é, até porque existe esse volume tão grande de informação hoje. Então, qual é o principal veículo de informação das pessoas hoje no Brasil? Chama-se WhatsApp, né? E como é que as pessoas recebem a notícia pelo WhatsApp? Né? As nossas pesquisas mostram que tem mais credibilidade os movimentos e os grupos que mais mandam notícias são os grupos dos amigos e colegas de trabalho, da família. Então, quando você recebe aquilo na sua mão, né? Tá aqui, tão pertinho de você, e vem de uma fonte que você confia, né? Porque alguém da sua família, veja, um amigo seu lhe manda uma notícia, a princípio você diz, não, essa pessoa tá me mandando uma coisa séria. Mas é aí que corre tanta fake news ou tantas coisas que são manipuladas ou que são apresentadas de uma forma que não é bem aquilo. E aí a pessoa que não está acompanhando a conversa, ela pega aquele ponto ali no meio do caminho. E aí é muito difícil você voltar para trás e dizer, não, gente, isso não é isso, né? Isso... O interlocutor que mandou a mensagem substitui a necessidade de uma credibilidade do portal, então. Exatamente. É quem mandou a mensagem. Né? E no Brasil, o fenômeno do WhatsApp ele é maior, acho que só é comparável com a Índia, né? Em termos de volume. Por exemplo, os Estados Unidos não usa o WhatsApp para... É mais SMS, né?
Não, e usa muito, né? As fake news correm nos Estados Unidos muito através do Facebook ainda, né? Das redes sociais abertas, do Twitter, enfim, são as redes sociais mesmo, né? Aqui no nosso caso, o WhatsApp é uma coisa mais complexa porque você não consegue muitas vezes saber de onde veio e para onde vai, né? Porque você não consegue monitorar aquilo como você monitora, por exemplo, uma rede social aberta, né? E em termos de responsabilização também, né? Acho que tem muito essa discussão que provavelmente você vai querer entrar, que é em termos de responsabilização, né? Qual é a responsabilidade do WhatsApp no momento em que eu mandei uma mensagem privada para você, né? Quem que é responsável se aquela mensagem é falsa? E Sila, uma pergunta que agora entrando mais a fundo na questão das fake news, abordei esse ponto primeiro da imprensa tradicional. A gente falou, os órgãos, as empresas que cuidam dos jornais, tudo mais, elas precisam ser rentáveis, né? Isso a gente não tem dúvida. E acabam cobrando os assinantes, você tem um paywall e isso faz parte, isso é normal, isso nem entra numa questão de contestação. Só que a informação falsa, por N motivos, ela é gratuita. Como que você vê esse processo? Eu acho que a informação falsa nem é gratuita, né? A informação falsa faz com quem fez a informação falsa ganhar dinheiro, né? E aí tem um monte chamaria de inocentes úteis, que estão fazendo aquela pessoa ganhar dinheiro. Porque eu acho que é muito importante a gente pensar o que é fake news, né? Porque, assim, o Trump, ele colocou fake news como uma notícia que é contra você, né? Qualquer notícia que é negativa a você é uma fake news, né? Eu chamo de fake news qualquer coisa que não me agrada, né? E qualquer coisa que não te agrada é imprensa. O papel da imprensa não é desagradar o governante, mas o papel da imprensa é investigar, é denunciar, é reportar, não é falar bem do governante. Não teria por que ter a imprensa, né? E aí, só que esses líderes populistas, eles, enfim, todos os líderes, né? Não vou dizer que os outros também. O Lula também não gostava da imprensa, o Dilma não gostava da imprensa, o Fernando Henrique, ninguém gosta da imprensa, veja. Né? Todo mundo reclama, mas acho que tem um nível de relacionamento, digamos, que é republicano, que pode ser republicano, que esses líderes populistas não querem ter. Por quê? Porque eles descobriram que dá para se comunicar diretamente, né? A própria democracia descobriu que pode se comunicar diretamente, né? Todos esses líderes que se elegeram anti-establishment, eles entraram nessa coisa da chamada democracia direta, né? Para que eu vou ser mediado pelos partidos políticos, ser mediado pela imprensa, se eu posso falar direto com o tal do povo, né? Que é esse ser difuso, que não são as pessoas, é o povo, né? Eu falo com o povo. Então, isso tudo eu acho que traz muito risco para a democracia, né? Por mais que essas pessoas digam que elas estão, na verdade, lutando contra a velha política para fazer uma nova política que é mais participativa, por outro lado também, qual é o limite disso, né? Qual é o limite em que as pessoas entendem que elas estão indo para um lado que é bom para todo mundo ou que é bom só para essa liderança, né? Tudo isso é muito tênue, é difícil de entender até, né? Todos os dias a gente ouve aí essa discussão. A democracia está em risco, a democracia está em risco. Quando que a democracia estará em risco, né? Que dia que ela vai estar em risco? O que né? É uma mudança na Constituição? É não respeitar a Constituição? Mas se você fizer uma mudança na Constituição que seja boa para as pessoas, aí a democracia está em risco ou não está em risco, né? Acho que toda essa discussão ela é muito rica para a gente ter e precisa existir. Agora, quando você entra nas fake news, a gente entra também numa questão de liberdade de expressão, né? Quando você quer, por exemplo, né, o nosso Congresso agora está discutindo uma série de medidas para impedir a proliferação de fake news. Mas como é que você faz isso? Até onde que você decide o que é fake news? É alguma coisa que você não gosta? É uma coisa que é falsa? Aí existe a lei de imprensa, você entra com um processo, né? Quer dizer, quando se falava da imprensa normal, era isso. Agora, o que é a fake news? A fake news é alguma coisa, né? Então, vamos na formulação bem básica do que é fake news. Fake news era uma notícia criada em websites lá da Rússia, da China,
da Ucrânia, enfim, de países que não tinham essa regulação da gente com relação ao que é proibido ou é livre. E aí você criava uma notícia falsa que dava muito clique para esse website. Então, em geral, eram coisas em caixa alta, escrito urgente, com nomes de veículos muito parecidos com veículos existentes. Então, você põe Folha de S. Paulo sem o pontinho. O nome da Folha de São Paulo é Folha de S. Paulo. Mas aí você cria um site que não tem o ponto. E aí isso vira um veículo que você, olhando rapidamente, você não sabe se aquilo é verdade ou não. E aí, como em geral esses websites eles fazem notícias que agrada a determinada tribo, determinada bolha, você lê aquilo e você gostaria que aquilo fosse verdade. Você lê uma coisa contra o político que você não gosta e fala, tá vendo? Eu sabia que ele roubava, tá aqui a prova. Ele falou uma coisa, e aí você manda para os seus amigos, aí você manda para os seus familiares, e aí aquilo começa a rodar. E essas pessoas entrando nesse link, o que elas fazem? Elas monetizam o dono daquele website. Por quê? Você, pelo Google, você monetiza... Então, as fake news são um modelo de negócio. É um modelo de negócio, sem dúvida nenhuma. E por isso até que os Sleeping Giants, que é essa iniciativa que acabou de chegar no Brasil, está sufocando muitos desses websites. Porque o que o Sleeping Giants faz? Ele descobre que uma empresa grande, que não sabe aonde está anunciando, porque, na verdade, ela bota a verba dela nos grandes, no Google, no YouTube, etc. e tal, e eles distribuem de acordo com os filtros que a empresa dá. Então, a empresa diz, eu quero falar com pessoas de 18 a 24 anos que moram em São José dos Campos e que gostam do carro tal. Só que essas pessoas, eventualmente, estão no filtro desse website de pornografia, de notícia política falsa, de estudo. E eles ficam investindo nisso e levando clique para lá. Então, o que o Sleeping Giants faz? Ele informa esses anunciantes que eles estão anunciando em websites de fake news. E isso está causando um novo terremoto ali. Mas resolve? Não resolve. É como enxugar gelo, infelizmente. É como enxugar gelo. Por que não resolve? Porque fake news, veja, os boatos, que são as fake news, as notícias mentirosas, as calúnias, elas existem desde que o mundo existe, né? O que mudou hoje foi a velocidade disso, né? A capacidade com que isso é distribuído. Então, você mata um, aparece outro. Você mata um, aparece outro. Eu acho que isso só vai se resolver com a educação, né? E, por falar em educação, nas nossas pesquisas, a gente vê quem você acha que é o público que mais distribui fake news? Como você fez a pergunta e a resposta tende a ser contraintuitiva, eu acho que classe A, então. Não é. Não, eu estava falando de idade. Pessoas mais velhas. Mais velhas. Pessoas mais velhas, veja. Tem muita gente que entrou na internet pelo WhatsApp. Isso lembra. Grande parte do público brasileiro que entrou na internet entrou via WhatsApp. A pessoa não tinha nenhum acesso, nenhuma familiaridade com a internet. E Sila, apesar da minha mãe não ser tão idosa, você até já conheceu, né? Ela no começo da quarentena me ligou chorando. Mateus, você não pode ficar em São Paulo, não sei o que lá, mamãe, o que tá acontecendo? Não, tá tendo greve de caminhoneiro, estão falando aqui que vai acabar a comida na cidade, e eu não quero que você passe necessidade, venha pra cá. Mãe, peraí, calma, deixa eu ver, né? Não de nada, totalmente fake. Então, mas é esse tipo de coisa. E pessoas, e eu não estou falando de pessoas com muita idade, eu estou falando mais de pessoas que não tem essa familiaridade com a internet. Então, quando você vê uma pessoa da sua idade para baixo, você já sabe que pode ser uma fake news. E você sabe, especialmente, como que você vai checar isso, né? Você recebe uma coisa esquisita ali, você vai dar um Google, você vai
olhar. E às vezes, uma pessoa que só está no WhatsApp, ela não sabe olhar, ela não sabe fazer uma pesquisa. Por mais que fazer uma pesquisa no Google seja uma coisa simples, ela não sabe como pesquisar ou quais websites que ela vai ver que não são verdadeiros, né? Que são verdadeiros, né? Quais que têm credibilidade. Porque, veja, qualquer notícia que você recebe, você dá um Google, se não está em pelo menos mais um veículo grande... É muito bombástico, que não está na capa da Folha, não é verdade. É porque não existe, né? Então, assim, você dá uma checada rápida e, né, a outra coisa, quem mandou, né? Para a gente estar familiarizado com os YouTubers, com os colunistas novos, com as pessoas que estão por aí gerando chamado conteúdo na internet. As pessoas mais velhas não estão, as pessoas mais velhas conhecem o Bonner, né? Assim, eu não sei quem é o Felipe Neto, não sei. Então, a depender, às vezes vem alguém que não tem credibilidade nenhuma. Fala, o médico, não sei quem é esse médico que está falando isso. Vem um áudio de alguém dizendo, esse aí é o diretor do Einstein que falou. Aí você olha, né? Você pensa um minuto e fala assim, o diretor do Einstein não ia mandar um áudio tão irresponsável falando coisas tão absurdas, né? Não é possível que esse cara tenha feito isso, né? Então, quando você pensa um pouco, você fala, não é. Mas eu acho que né, a pessoa, ela quer... E tem uma coisa psicológica aí, que é assim, a pessoa quer mandar antes para as pessoas que ela gosta, porque ela gosta. Então, a tua mãe te mandou isso porque ela se preocupa com você. Muito! Chorou! Então, ela não está querendo o seu mal, ela não está te mandando isso para te atrapalhar. É que quando a gente pensa em fake news, você pensa numa coisa do mal, né? Você pensa lá em gabinete do ódio. Não é a sua mãe, né? É a sua mãe, ela está querendo... Né? A outra coisa que tem, as pessoas compartilham muito porque elas querem fazer parte de uma tribo, de um grupo. Meu pai dando risada aqui, ele lembra desse episódio. Olha, eu vou contar uma história bem rápida aqui da minha Conta! Mãe. Ela vai me matar, mas essa história é muito boa. Um dia minha mãe, já há bastante tempo, ela me mandou um negócio dizendo o seguinte, olha a história, ela mandou um negócio dizendo assim, que não era para você guardar uma cebola descascada. Porque na época da gripe espanhola, isso muito antes da pandemia, na época da gripe espanhola, as pessoas que sobreviveram tinham uma cebola cortada dentro do quarto, uma metade de cebola, porque todo o vírus era absorvido pela cebola. Então, quando você corta uma cebola e guarda, ele absorve todo tipo de sujeira. E aí você pode comer a metade da cebola e morrer. Ela me mandou essa notícia, depois ela me mandou um vídeo a respeito do mesmo assunto. Eu falei, bom, tá. Aí um dia eu estou jantando na casa da minha prima e entrou esse assunto. Aí minha prima falou assim, então, eu fui para o sítio. E aí falei para a moça lá do sítio isso. Ela falou assim, ô, dona Ana, assim metade da população já tinha morrido, né? Porque a coisa que a gente mais faz é guardar meia cebola na geladeira. Faz total sentido. Não, e aí a minha prima, assim, tem curso superior, é escolarizada. Eu também, estava todo mundo pensando na cebola. Eu honestamente, eu cortei uma cebola, falei, gente, será que eu uso inteira? Será que eu frito? Te pega. Que pelo menos na hora da dúvida, pelo menos resta a fé, né? A fé e a desconfiança. Mas eu digo, é um negócio que às vezes você recebe umas coisas, você olha e fala, não é possível, né? Mas para a pessoa que está mandando, e acho que tem essa agonia mesmo de você mandar, e de você ser reconhecido pelo grupo, né? Eu acho que aí voltando aí para as fake news de política especialmente, ou as de comportamento, ou as de motivo religioso e tal, elas têm uma coisa de você ser reconhecido pelo seu grupo, né? Então, você informa antes, né? Então, você está num grupo ali que, por exemplo, tem um viés de ser a favor do governo, digamos, né? Aí você recebe uma coisa ali contra o PT, você manda rápido para ler, porque eles vão falar, uau, ela sabia antes, né? Ela já me informou ali que está acontecendo tal coisa, né? Só que aí você não checa, você manda tão rápido que você não checou. E aí, muitas vezes, essa notícia pode ter sido... Ó, a mãe dela também, a mãe da atriz também tem a cebola, tá vendo? Pode dizer para ela que não é. Muitas vezes são matérias que foram publicadas em outro momento, às vezes é uma declaração que aconteceu há 5 anos, uma coisa que aconteceu Isso às vezes me pega anos. no pulo, sabia?
eu recebo, nossa, falou isso. Ah, mas isso aqui foi em 2014. Exatamente. Então, por isso que eu digo que educação é a única forma, porque assim, as agências de fact-checking, elas enxugam gelo, né? Eu sei que é ruim falar isso, é antipático falar isso, mas elas têm um papel fundamental, mas é um negócio de ficar, né? Porque o tempo inteiro aparece outra, o tempo inteiro aparece outra. Então, eu acho que você olhar muito bem quem é a fonte, se isso está publicado em outro lugar, se aquilo faz algum sentido, né? Respirar um pouco, né? Eu falo, conta até 10 antes de você repassar uma notícia que você recebe no seu WhatsApp, né? Agora tem toda uma outra coisa que não são exatamente fake news, mas se chama de fake news também, que são versões de uma notícia. Então, isso aconteceu ontem, por exemplo, né? Ontem, uma diretora da OMS, da Organização Mundial de Saúde, deu uma entrevista dizendo que as pessoas, né, respondendo a uma pergunta, e ela teria dito que as pessoas assintomáticas, na verdade, não repassam o vírus. Aquilo ali foi mal colocado, foi uma resposta que ela deu, não foi não foi uma manifestação oficial da OMS, não foi nada disso. Mas uma notícia dessa agrada os negacionistas, agrada as pessoas que querem que o comércio... E confunde os não negacionistas que querem uma esperança, né? Exatamente. Você quer se agarrar numa esperança. E aí aquilo começa a correr e aí, de repente, vira uma verdade de que pessoas assintomáticas não passam. Mas agora, como não passa se esse vírus ele se manifesta, às vezes, só 3, 4 dias depois que você pega? Então, o que quer dizer assintomático? Pelo que eu apurei, é a pessoa que nunca vai ter algum sintoma e não a pessoa que não tem o sintoma hoje e depois daqui 3, 4 dias pode ter o sintoma. Então é o never asymptomatic com o pré-asymptomatic, né? Então, mas você foi checar, Matheus, mas a maioria das pessoas não vai checar. A pessoa toma aquilo como uma verdade e diz, viu? Você está mandando eu ficar em casa, eu estou perdendo dinheiro e eu vou morrer de fome. Quando, na verdade, não foi exatamente isso, né? Então, eu acho que é educação. Contra fake news é educação. E eu vejo também, por outro lado, agora, né, mesmo a televisão aberta no Brasil fazendo um papel super importante. Não é a TV aberta que era tida ali como o último... Natimorta, né? Morta, especialmente com relação ao jornalismo, né? E de repente você vê um programa explicando o que é fascismo na TV aberta, né? Então vamos explicar aqui o que é fascismo. Vamos contar aqui quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas morreram. Vamos dizer aqui, olha, põe a máscara desse jeito. Então, eu acho que a imprensa ela acaba adquirindo a importância de novo num momento sério, né? Num momento realmente crítico. Eu acho que as pessoas, nas nossas pesquisas a gente vê as pessoas correm para as fontes de credibilidade, correm para a ciência e correm para o jornalismo, correm para, né, para quem tem informação séria, porque não é que a pessoa não queira ter uma informação, né? Às vezes ela tem uma dificuldade de acesso à informação, né? Às vezes tem preguiça, porque eu vejo que as pessoas têm muita preguiça, né? Eu vejo mesmo no meu canal do Instagram, de vez em quando eu coloco lá um artigo, a pessoa quer que eu explique o artigo. Eu falo, não, gente, eu botei o artigo que é para você ler, porque a informação está aqui, né? Ah, não, mas onde foi publicado? Ah, mas não dá para entrar lá, tem que pagar. Eu falo, gente, mas, né? Quanto custa uma assinatura mensal de um veículo? 3 cafés? Hã? 3 cafezinhos? Exatamente, paga pelo menos um, né? Tenha uma fonte de notícias que tem credibilidade, que você confia. E às vezes as pessoas me perguntam, mas qual que eu assino? Qual jornal eu assino, Silvia? Eu assino a Folha, o Estadão, o Globo ou o Valor? Eu falo, gente, eu não sei. Experimenta. É gosto, né? É gosto, não tem um que resolva. Eu leio todos, então para mim, eu não tenho preferido. Eu tenho uma ordem que eu leio de manhã. Eu tenho sempre a mesma ordem. Quando sai alguma coisa... Eu tenho uma relação... o meu preferido é Folha por uma relação de amor e ódio. Porque às vezes eu gosto de abrir a Folha para passar raiva. Porque várias vezes eu passo. Mas raiva por quê? Por causa do jeito que a notícia Às vezes um editorial que eu não gosto, que eu fico meio bravo.
aquela coluna que eu discordo, assim, mas é uma coisa que me faz bem, essa discordância, brigar com o jornal. Então, eu acho que isso é um dos papéis do jornal, né? Eu leio o jornal como quem está dialogando com os colunistas ou com os repórteres. Eu concordo e discordo. Para mim é uma conversa ali num nível bacana, assim, né? Não é uma verdade absoluta, porque inclusive porque não existe uma, né? A gente não vai nem entrar nisso, mas as reportagens, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que as pessoas não têm uma compreensão. Elas são construídas no dia a dia. Não existe uma reportagem definitiva. Né? Existem poucos estudos definitivos sobre muitas coisas, mas reportagem é uma coisa que é no dia a dia. Então você apura hoje e depois você continua apurando amanhã e depois você continua apurando depois de amanhã e ela vai numa construção, não é? Não tem uma coisa. Não, a Folha disse que não sei o que e eu não concordei, gente. Às vezes nem a própria Folha concordou, né? Você lê a Ombudswoman, e às vezes ela tampouco. E agora tem uma discussão que aconteceu essa semana, não sei se você acompanhou, no New York Times, você viu isso, que o editor de opinião acabou saindo do New York Times, Não porque vi. na semana passada o New York Times publicou um artigo de um deputado republicano defendendo que o exército realmente deveria partir contra as pessoas, digamos assim, de forma bastante resumida, contra os próprios americanos. E aí os jornalistas mais jovens do New York Times fizeram uma espécie de um protesto. Muitos deles começou pequeno e ficou grande, e eles passaram a protestar contra o editor do jornal, porque aquele artigo não poderia ter sido publicado, porque tem que ter um limite entre o que é divergência de opinião e o que é uma irresponsabilidade ou alguma coisa que vai contra os valores democráticos. Aí acabou virando que a culpa ficou do editor de opinião, foi transferida ali para essa figura, que reconheceu que não tinha lido o artigo, que publicou sem ler. E aí ele saiu. Mas, enfim, então, só para dizer que dentro da imprensa também tem muita discordância. Não é que a imprensa é um bloco fechado, se achando dono da verdade, como muita gente pensa, né? Ah, não, os caras, né? Eu sou jornalista e eu vou defender. Acho que os jornalistas, como qualquer outro meio, claro que é corporativista, né? Óbvio que é corporativista. Eu, quando vejo uma colega minha, mulher, sendo atacada por alguém que tem poder, que tem mandato, eu sou totalmente, eu não sei nem se isso se chama corporativista, mas eu vou de... Humana, no mínimo, Eu né? abraço, eu assino qualquer coisa, eu protesto, eu brigo com o meu melhor amigo. Não, meu melhor amigo não acho, não vai ser contra isso. Mas, enfim, a gente também é corporativista, né? Mas daí você, né? Assim, para mim incomoda muito as pessoas que chamam a Globo de Globo lixo. Essa coisa que é tão vulgar, né? é vulgar. Deselegante, mal educado, no mínimo. E não e são pessoas que assistem a Globo, no entanto, né? São pessoas que assistem todos os dias o Jornal Nacional, né? Aliás, o Bonner está fazendo um lindo trabalho nesse momento, né? Um lindo trabalho. Uma paulada atrás da outra, né? Mas eu digo, ele está sendo um editor mesmo, porque a gente olhava, eu acho, muita gente olhava para como apresentador. Apresentador, exatamente. E ele está sendo o editor mesmo, né? E tem feito, enfim, algumas intervenções muito importantes. E até, né, teve uma entrevista dele outro dia, ele falando desse lado humano, do quanto é difícil você cobrir alguma coisa como essa, né? Você dá notícia de tantas mortes todos os dias e, enfim, um descalabro, que é o que está acontecendo. Né? O jornalista não é... Né? Assim como o médico, não é alguém que não tem sensibilidade. Né? É difícil você cobrir alguma coisa. Né? E com relação à democracia, que é o outro ponto da sua live, do seu assunto, também temos, né, os jornalistas têm sido muito agredidos. Né? Acho que todo mundo está sendo muito agredido, mas os jornalistas ali no dia a dia estão sendo enormemente agredidos. Né? Sila, nosso tempo está acabando no fim, mas acho que a gente tem tempo mais para 2 perguntas. E por mim está ótimo, a gente falaria mais 1 hora, mas as limitações técnicas aqui do Instagram nos impede. A primeira seria, você falou do modelo de fake news como negócios, e esses negócios, muitas vezes, eles são negócios independentes, empreendedores, bem entre aspas, tentando ganhar dinheiro, ou pessoas relacionadas a um projeto político?
Porque eu penso, eu consigo visualizar o que você está falando, dos húngaros lá, que eu já vi uma série de documentários sobre o tema, mas também me lembra muito como a gente vê nos dias de hoje, Terça Livre, toda essa imprensa que passa pano para o governo e muitas vezes coloca notícias falsas. Ontem, por exemplo, fizeram uma do deputado Arthur Mamãe Falei, e emendando também para fazer uma pergunta grande, você acha que isso é novo? Porque a gente tem de ver o dia a dia e ver as dificuldades do dia a dia. Mas eu olho para trás, eu vejo uma série de blogs, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, que não eram muito diferentes. Então, geralmente estão associados a um projeto político, e se é um fenômeno novo, você acha que está aumentando? Nesse caso, sim, associados a um projeto político ou a um projeto pornográfico, né? Porque a pornografia é outra vertente da internet que dá muito dinheiro e que também se utiliza dessa mesma estratégia de clique, né? De chamar você para cliques. Mas a gente não vai entrar na pornografia hoje, tá? A gente marca outra só para falar de pornografia. Mas esses, eu entendo o que você está falando, assim, na época do PT, que foi a época, na verdade, no segundo governo do Lula, foi quando surgiu ali, né, 2008 é quando surge a campanha do Obama, que se utiliza da internet de uma forma mais profissional. E o PT se organiza para atuar nisso. O PT era governo, né? Se organiza para atuar nisso. Eu acho que uma diferença que a gente tinha naquela época é que jornalistas profissionais que vieram da grande imprensa e que defendiam, compactuavam com aquela linha de governo, inauguraram esses websites, a gente chamava de blogs sujos, né? Tinha muita gente que não era do jornalismo profissional, mas tinha muita gente que era, pessoas que foram colegas minhas, pessoas que foram muito respeitadas na chamada imprensa imparcial, imprensa tradicional, e que abriram esses websites. Mas ali você tinha, primeiro, não tinha uma distribuição tão grande do noticiário. Não tinha o WhatsApp, por exemplo, ainda, e o Facebook não era tão poderoso. Então, você conseguia ali, por exemplo, um blog sujo, publicava uma coisa contra alguém, a pessoa ia lá e pedia um direito de resposta, a pessoa ia lá e pegava um advogado, você tinha meios de punir pela lei de imprensa. Havia pelo menos um CNPJ. Havia pelo menos um CNPJ, isso aí. Então, eu acho que a diferença hoje é essa, que você vê várias pessoas que não têm nenhuma formação de jornalismo, continuando com isso. Você tem hoje o fenômeno do robô, né, que não era tão forte naquela época, e hoje você tem o fenômeno do robô. Então, o que é um trending topics, na verdade? Né? Eu acho muito louco isso, porque os trending topics, eles acabam pautando a imprensa, mas eles são gerados de uma forma artificial. Alguma coisa que entra no Trending Topics do Twitter não é obrigatoriamente, ou muito pelo contrário, alguma coisa que de fato está acontecendo, que de fato as pessoas estão fazendo um comentário sobre aquilo, porque aquilo é levantado pelos robôs. E aí a imprensa acaba pautada por uma coisa que é artificial. Então, eu acho que está muito difícil de fazer jornalismo hoje em dia, porque você pode cair em umas esparrelas gigantescas. E o estilo de governar, tanto de Trump quanto de Bolsonaro, para ficar em alguma coisa que é próxima da gente, não indo para a Turquia, nem para a Hungria, nem para... Orbán, Erdogan. Vamos ficar por aqui, mas o método é o mesmo, é de você aquecer a sua base, né? Então você fala uma barbaridade, você tuita uma barbaridade, porque aquilo aquece a sua base. E aí passam algumas horas, você desmente, desdiz, e não tem problema nenhum naquilo, né? No sentido que anteriormente teria. Imagina se o Fernando Henrique falasse 1/3 do que o Bolsonaro fala. Eu sempre me faço esse exercício. Eu lembro de ministros que caíram por declarações muito mais leves que a do presidente. Recupero. Eu estava lá no Recupero, do Fernando Henrique. Recupero falou uma coisa em off, achando que o programa já tinha saído, estava no intervalo, ele falou a seguinte frase: o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Nossa, aquilo marcou a vida de um homem preparado, inteligente, maravilhoso, para o resto da vida. Uma frase, né? Agora,
Hoje ele trata esse episódio com muito bom humor, sabia? Ele, né? Claro, porque ele sabe quem ele é, né? Ele sabe quem ele é. Ele deu uma gafe ali, enfim. Aquilo não define o recupero, né? Por sinal, acompanha o Mercado das Ideias. Provavelmente semana que vem ele estará quarta-feira aqui conosco. Olha que maravilha. Mas então, desculpa, outro que acontece, assim, só fazendo um paralelo, por exemplo, na campanha Lula e Collor, na reta final da campanha, aconteceram 2 fatos capazes de mudar o resultado daquela eleição. Um foi o debate da Globo e a sua edição, essa consequente edição, que teria sido favorável ao Collor, e o segundo foi o depoimento da história da Uriel, de que ele, enfim, da história que ele queria que a namorada dele tivesse feito um aborto de uma filha que ele tem. Foram 2 fatos. Na eleição da Hillary e do Trump, que já foi há 4 anos, aconteceram no último segundo da eleição 50 fatos capazes de mudar isso. Tem estudo acadêmico sobre isso. Capazes de mudar o resultado. Não aconteceram 50, aconteceram 50 fatos capazes de mudar o resultado. Então, quando você olha pesquisas de Brexit, de Trump, você fala, as pesquisas erram. As pessoas mudam de ideia, gente, também. É claro que as pesquisas podem errar. E às vezes você observando a tendência da pesquisa, não seria impossível que o cara virasse, né? Você pega a última aqui no Rio de Janeiro, o Witzel, da quinta para o sábado, saiu tipo de 8, 6 para 14, 15. Porque tem esse volume gigantesco de informação, esse volume gigantesco de fontes que aparecem de todos os lados e que são capazes de mudar a impressão das pessoas sobre as coisas. Então, né, respondendo à tua pergunta, o que muda hoje com relação aos blogs sujos da época do PT? É o volume, é uma rapidez muito grande e né, quando eu falo o Fernando Henrique não falaria 1/3 do que o Bolsonaro fala, eu não estou falando da linguagem, obviamente, porque eles têm formações em linguagem completamente diferentes. Mas eu digo o tipo de escândalo, o tipo de coisas que deixam todo mundo mobilizado, né? Hoje em dia você fica mobilizado com um tipo de notícia várias vezes por dia, né? A gente acorda com uma notícia, depois você tem outra, é uma coisa que você fica, gente, não, isso não está acontecendo, né? Tem algumas coisas que você fala, não, isso não está acontecendo. E, no entanto, no dia seguinte, o assunto já é outro, já mudou. E agora, isso é uma técnica, né? Essa técnica de você manter a sua base aquecida, porque as pessoas só mandam fake news, só dão like, só ficam aquecidas com coisas que são muito escandalosas. Uma notícia normalzinha que chega para você, você não manda para frente. E Sila, nossa última pergunta aqui, que você deu várias pinceladas, que você acredita que a única solução que a gente tem é a educação, apesar dos esforços que a gente tem de tentar travar o financiamento, apesar de a gente tentar travar também pelo fact-checking, mas como que você vê o processo de responsabilização de quem produz e também de quem divulga essas notícias? Essa é uma discussão bem complicada. Eu acho ela mais complicada e o Brasil me parece que está se adiantando nisso num momento muito ideologizado da questão, né? Porque você tem ali uma CPI das fake news que, na verdade, você tem pessoas que saíram, que eram do governo, e que saíram do governo e que estão denunciando, enfim, você tem uma confusão partidária. E que fazem a mesma coisa que o governo fazia. Então, não é uma discussão a respeito do fato, é uma discussão a respeito de se o governo se utiliza de fake news, né? Você não está discutindo ali as fake news, né? E aí você tem junto projetos de lei que tentam resolver isso. Infelizmente, a gente tinha, né, a nossa lei de proteção de dados que era para entrar em vigor agora, em agosto, né? Ela entraria em vigor, inclusive, no meio da campanha eleitoral. E que a gente já tem o Marco Civil da internet e a gente tinha a lei de proteção de dados, que trazia uma série disso que você está falando de responsabilizações. Que também fomos pioneiros nessa questão, né? Com a pandemia isso foi adiado e a gente está aqui num momento em que o mundo discute isso, né? Você teve também uma discussão muito grande ali, porque o Twitter entrou e colocou um tweet do Trump como sendo falso, né? O que deu ao Trump
todo um discurso de dizer que ele ia regulamentar as redes sociais, o que deu ao Bolsonaro também uma vontade de fazer isso. Agora, como que você responsabiliza Nosso a Trump rede social? com delay, como falaram aqui. Agora, como que você responsabiliza a rede social? Não é? Você coloca uma coisa na rede social, a rede social vai pagar porque você colocou uma coisa falsa lá. Como que você checa se é falso ou se é só contra alguém? Como que você checa se aquilo realmente prejudicou alguém ou é só uma coisa que você pensa? Onde é que E entra a mesmo liberdade? se... Então, eu acho que a gente tem um momento muito, muito grande ainda. Ver como é que a gente vai lidar com isso. Mas eu não vejo outro caminho. Eu não vejo uma legislação, eu vejo uma educação. Eu vejo realmente um processo de educação. Não tem como você... você pode legislar até o segundo parágrafo com relação a isso, né? Eu acho que você pode responsabilizar, por exemplo, um governo que cria fake news, um jornalista que cria, né, o dono de um blog, né? Você responsabilizou ali um empresário que botou num grupo de WhatsApp que ele queria dinheiro para impulsionar fake news, né? Agora, então, pois é, mas aí você consegue pegar aquilo, né? Porque realmente era o cara, ele não tem como dizer que não era ele estava fazendo alguma coisa que ia prejudicar alguém de uma maneira falsa. Agora, alguma coisa que você escreveu no seu um post que você escreveu no seu Facebook ou alguma coisa, sei lá, você mandou uma crítica ao governo, né? Eu acabei de ver uma pesquisa nossa da BeHup, até que acabou de sair, que tem um pouco a ver com isso. 58% das pessoas no Brasil aceitaria ter um aplicativo que dissesse onde é que ela andou para combater o Covid. A pessoa aceitaria ser, como é o nome disso? Monitorada. Monitorada, exato, obrigada. Ser monitorada. Isso também é uma questão de privacidade, né? Até onde que você abre mão da sua privacidade em prol da comunidade, sendo um caso de saúde pública. Eu acho que todas essas discussões, elas são muito profundas, elas não são discussões rasas e fáceis que você entra no momento de crise e decide, né? Especialmente, né, a gente falou pouco aqui de democracia, apesar de que todos os assuntos que a gente falou têm a ver com isso, mas né, o que é a democracia? Né? Até onde que a tua liberdade... Né, a democracia nem é isso exatamente, né? Mas até onde que a tua liberdade é tolhida em torno da comunidade, que aí você vira a China, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, eu acho que é uma discussão muito... Essa dicotomia entre liberdade e segurança, né? O quanto que a gente quer ser cuidado e o quanto que a gente quer ser livre. Total, total. Reconhecimento facial, né? Eu acho assustador, mas as pessoas que elegeram, inclusive, esse governo, esperando que elas tenham toda a segurança e achando que, né, eventualmente, elas ficam a favor disso. Então, eu acho que quando a gente discute muito onde é que está indo a democracia, eu acho que é muito onde é que está indo esse tipo de discussão, porque a democracia, na verdade, ela né, são esses pesos e contrapesos, não são só sobre os três poderes, são os pesos e contrapesos de todos os interesses da sociedade, né? Até onde é que a maioria decide pela minoria, onde que minorias decidem pela maioria, o que interessa a quem e como é que você consegue fazer essa discussão, como é que você consegue chegar a consensos. Isso é democracia. E dá muito trabalho. Né? Sila, temos mais uns 40 segundos que eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Adorei falar com você. Temos ainda um tempinho aqui, rapidinho. Eu, na minha ingenuidade, muito jovem, a gente vê muita gente falando uma série de impropérios. Mas eu sou meu estagiário, vocês não sabem. Eu fui estagiário da Sila. Eu acabo me surpreendendo com pessoas que eu achavam que eram totalmente razoáveis, desde compartilhando fake news até patrocinando fake news no WhatsApp. Você ainda se surpreende com isso ou você já esperava? Me surpreendo. Por incrível que pareça, eu me surpreendo. Com pessoas, então... né? Não, e principalmente eu acho agora na pandemia. Eu acho que tem o antes e o após a pandemia com relação a isso, né? Eu acho que no momento em que a gente está correndo tanto risco e vendo
tantas medidas serem tomadas aqui no Brasil de forma tão irresponsável, você imagina que as pessoas vão... eu acho que não tem nenhum problema você mudar de posição, né? Aliás, eu acho que mudar de posição é um sinal de inteligência e de maturidade, mas você continuar insistindo em algumas coisas que são tão difíceis mesmo e tão prejudiciais, eu me surpreendo, sim. Continuo surpreendida. Então estamos no mesmo marco. Sila, muito obrigado pelo papo, foi maravilhoso. A Carol fez aí, até comentou, faz outra. Por mim, você teria um dia da semana só por te entrevistar para falar o que você quiser, porque é maravilhoso conversar contigo. Que bom. Pediram aí para você deixar gravado. Não sei já vai estar no GTV logo agora que terminar. Então tá bom, vou falar para as pessoas irem aí. Sigam a Sila. Que legal o teu projeto, parabéns, adorei essa novidade. Eu que agradeço. Quem me segue, siga a Sila, né? E quem chegou hoje pela primeira vez, me acompanha aqui no Mercado das Ideias. Amanhã vamos receber o incorporador Otávio Zarvos para falar sobre arquitetura, cidade de São Paulo, urbanismo. E nos vemos, Sila. Muito obrigado pela nossa conversa. Obrigada a você. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.